Boa noite, pessoal. Bom, quem não me conhece, eu sou a Carol, sou farmacêutica de formação, já faz uns 17 anos, melhor deixar pra lá. Bom, eu sou paciente do Dr. Daniel e quem quiser entrar no meu Instagram, ver meu antes e depois, que o Daniel me ajudou. Depois que eu fiz esse tratamento, o tema emagrecimento para mim é um dos meus preferidos. E por isso que eu convidei o Dr. Daniel e agradeço você pela disponibilidade, por essa honra de ceder esse tempo para mim, para fazer essa live. Vou apresentar o Dr. Daniel, para quem não conhece, especialista em endocrinologia, metabologia e neuroendocrinologia. Então, ele fez residência médica em clínica médica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, residência médica em endocrinologia e metabologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina e Universidade de São Paulo, e ele tem título em endocrinologia e metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que é a ASBM. E tem mais várias outras coisas aqui que eu ia ficar 10 minutos falando, né? Nosso tema é: existe cura para a obesidade? A primeira coisa que eu queria perguntar para ele é como saber qual é o momento de procurar um endocrinologista para começar o tratamento, doutor Daniel. Primeiro, muito obrigado pelo convite. E, na verdade, muito obrigado por esses meses que você teve de determinação e perseverança. O mérito de qualquer resultado nunca pode ser atribuído ao endócrino, mas sempre ao paciente, né? O que cabe a gente é tentar motivá-las e orientar de uma maneira correta para tentar combater uma doença que é estigmatizante e que não necessariamente precisa ser a obesidade. Eu sempre coloco que a obesidade é uma ponta do iceberg, mas sim qualquer ganho de peso, mudança comportamental que estimule isso, tem que já ser classificado como uma doença. Depois a gente pode até discutir alguns motivos do porquê. Primeiro, o tema que talvez chame mais atenção, né? Obesidade tem cura? Não, ela não tem. Nunca ninguém vai estar curado. E não necessariamente uma pessoa que seja também magra e seja saudável. Depende muito do padrão alimentar. E por que a obesidade não tem cura? Porque em 99% das vezes, o problema não está no indivíduo, ele está ao nosso redor, que é o hiperestímulo ao consumo. Existem variantes que a gente pode até discutir, alterações metabólicas, hormonais, genéticas, mas na sua gênese do principal da obesidade, elas não são grande responsabilidade, e sim o hiperestímulo ao consumo. Então, a gente passa meses, às vezes anos, ensinando o paciente, tentando mudar o modo dele pensar, muitas vezes com medicações que auxiliem nisso, e muitas vezes a gente consegue, e o paciente muda o modo como ele encara, mas o redor dele não. Então, esse estímulo, ele sempre vai estar presente. Existem também alterações metabólicas. A cada 5 quilos que o paciente perde peso, a fome aumenta 500 calorias. É um mecanismo de contradefesa do cérebro. A cada 1 quilo que ele perde, o metabolismo reduz 30 calorias. Então, uma pessoa que chega a perder apenas 10 quilos, ao término desses 10 quilos, ele vai ter 500 calorias a mais de fome, 200 a menos de metabolismo. Então, ele sai fragilizado do ponto de vista metabólico. A pressão do consumo sempre existindo. Então, eu sempre gosto de usar um termo: obesidade é igual ao mar. Se você se aventura, ou acha que sabe nadar, ou vira as costas para ele, vai vir a onda, vai te abraçar e vai levar para o fundo. Então, é eterna vigilância, e não em relação ao peso, né? Mas em relação ao seu comportamento. Ele tem que ser abordado. Quando que a pessoa tem que procurar uma endócrina? A verdade é que eu falo que nos dias de hoje ela não precisa procurar um endócrino, mas ao se alfabetizar, ela já deveria ter aulas de técnica nutricional, que deveria fazer parte do primário, da alfabetização, da escola, do ginásio, até mesmo da faculdade. Mas quando a pessoa começa a ter um comportamento alimentar, onde ela começa a migrar muito para alimento processado e menos para o alimento in natura, independente da variação de peso, essa é a hora que ela já tem que procurar ajuda. Não existe saúde na obesidade. A pessoa pode estar feliz e não querer mudar o seu comportamento. É igual um paciente que fuma, é igual um paciente que bebe.
A gente tem que respeitar e acatar o momento certo. Mas não podemos acreditar que também não seja saudável. E por quê? Porque mesmo que a pessoa seja magra, se ela já tem mais do que 20% da ingesta calórica em alimentos processados, você começa a aumentar exponencialmente a incidência de vários tipos de câncer, independente do peso, e de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, demência, muito da gênese, da embotamento infanto-juvenil, depressão infanto-juvenil, mudança de flora intestinal bacteriana, independente do peso. O peso vai ser uma consequência de inúmeros dias, meses, anos relacionados a esse padrão alimentar errático que vai contaminando o cérebro da pessoa e vai criando literalmente um vício. Eu ia perguntar isso. Como os alimentos processados e ultraprocessados podem prejudicar a nossa saúde. O mais importante é que eles comecem, se não é na natureza, o cérebro não reconhece. Em qualquer serviço, se o cérebro não reconhece, ele vai despertar um interesse. E o uso contínuo desperta o vício. Dá para mudar? Dá. As papilas gustativas, elas têm a capacidade de mudar e se adaptar para dar prazer ao cérebro. Então você consegue ter o prazer com o alimento in natura, né? E não que ele propicie vício, mas não necessariamente você tem o prazer pelo alimento processado, mas que ele estimula esse vício. O problema não é o açúcar, o problema não é a gordura, o problema é a combinação deles, que é isso que gera até em alguns estudos de modelo animal a perda da autopreservação. Tem estudos em ratinhos que ele come quase até explodir. É essa combinação açúcar-gordura que está presente em 99% desses alimentos processados. E aí já causar, talvez, uma polêmica aí que todo mundo se assuste. O nosso famoso pão com manteiga, né? Que faz parte do cotidiano brasileiro e que muitas vezes até pode ser mantido, mas que é um exemplo claro que não tem quase valor nutricional, mas tem um alto valor afetivo e um alto valor calórico, né? É até o que a gente lançou lá no desafio, tirar o pãozinho com manteiga de manhã. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o cérebro é muito traiçoeiro. Existe uma situação que a gente chama de translocação calórica. Às vezes você está acostumado a comer 400 calorias desse pãozinho com manteiga, por exemplo, embora ele tenha bem menos calorias, você o tira, mas se você não tomar cuidado, você pode substituir por uma coisa até mais saudável, ou não necessariamente, que a gente se engana muitas vezes com o óleo de indústria, e aí você troca uma caloria do bem pelo mesmo valor de uma caloria do mal, pelo mesmo uma caloria do valor do bem, o resultado vai ser nulo. Do ponto de vista de saúde, você vai se sentir melhor, mas do ponto de vista de redução de peso, não vai dar certo. Verdade. E aí acontece o que você se frustra achando que até é um problema de questão metabólica, né? Então a gente também tem que tomar muito cuidado com o valor calórico, porque dificilmente você vai engordar com alimento in natura. Mas às vezes, se você não tomar cuidado, ele pode atrapalhar o teu emagrecimento. Uma coisa importante que eu deixei de ressaltar é, para você ter uma noção da diferença, e não é só somar calorias, ou restringir, ou viver de salada grelhada, ou deixar de comer à noite, ou fazer jejum intermitente, quando você faz esse shift de alimentos processados ou alimentos in natura, em torno de 7 a 15 dias, você já começa a ter uma mudança da tua flora intestinal bacteriana para o lado bom ou para o lado ruim. E essa flora intestinal, que pode ser inflamatória, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de câncer de intestino, aumenta o risco de queda dos níveis de serotonina que podem gerar essa procrastinação, lentificação, por ver sintomas que se assemelham à depressão. Então, tudo começa na gênese da qualidade alimentar. Depois é um alimento que se retroalimenta. É uma situação de doença patológica, ela vai se retroalimentando para gerar mais obesidade, mais ganho de peso, mais compulsão. Mas a essência de onde começou foi pelo erro alimentar. Uma pergunta importante. Realmente existe a distorção de imagem para um obeso? Muito. Inclusive, um dos grandes problemas que a gente fala de quebra de um tratamento é essa insegurança que o paciente que está emagrecendo tem e que a sociedade faz o famoso reforço negativo.
A pessoa às vezes demora anos para perceber que ela está ganhando peso. Ela vai perceber através de uma foto antiga, ela vai perceber até de comentários de terceiros. Chama distorção de imagem corporal. Isso pode demorar meses ou até mesmo anos. Por isso que o ato de se pesar não é todo dia, não é a cada 3 dias, mais rotineiramente, uma vez a cada 15 dias, no mínimo uma vez por mês, é fundamental. A obesidade é uma doença crônica, o ganho de peso é uma doença crônica. Se a gente orienta o paciente a monitorar a pressão alta, a monitorar o diabetes, por que não monitorar o peso que dá a pressão alta que dá o diabetes? Então, a gente não pode abaixar a guarda, desde que você tenha e procure depois soluções para corrigi-lo, porque senão vai gerar uma certa insegurança, uma certa ansiedade. Mas é porque a pessoa não percebe que vai engordando. E eu sempre brinco, roupa laceia. Então, não dá para a gente usar o parâmetro da roupa, porque a gente também se engana. Sente que a roupa está mais apertada, vai comprar outra. Aí a gente tem estoques de roupa para várias épocas do ano. Então, o hábito de se pesar é importante. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a pessoa tem uma grande perda de peso, ela não percebe os benefícios do emagrecimento. Ela também não se vê melhor, mais magra. E aí isso gera também uma certa segurança. Muitas vezes eu tenho vários pacientes que vão em lojas e falam: doutora, eu continuo pedindo 44. Quando ela está pesando, ela está usando 38, 36. E essa insegurança ela tem que ser acolhida. Porque o principal comentário que o paciente está emagrecendo vai receber é: não, mas você já está magro demais. Não, mas já está bom. Olha, é bom parar aí porque você está ficando com cara doente, você está ficando abatida. E aí, obviamente, como a pessoa não vê esses benefícios do emagrecimento, ela começa a absorver isso de uma maneira negativa e faz o quê? Desiste. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nessa hora, a família, os amigos. Eu falo, se você não tem comentários positivos a fazer a uma pessoa, o silêncio é o nosso melhor aliado. Porque você pode mudar a vida de um ser humano e que você não sabe as inseguranças que passam na cabeça dele. Por que existe tanta dificuldade para a reeducação alimentar? Acho que você já acabou comentando, né? Isso, mas tem alguns pontos que é sempre importante que a gente deixa passar. Como eu te falei, você pode ter prazer pelo alimento in natura, mas dificilmente ele vai causar uma dependência, uma compulsão. Ninguém tem uma compulsão por uma beterraba, por um ovo, por um peixe, por uma cenoura, por um chuchu. E não necessariamente você tem prazer pelo um derivado de comida ou bebida, mas ele dá a sensação de recompensa. Quando você ingere esses alimentos processados, ultraprocessados, e aí a gente também tem que lembrar das bebidas açucaradas, a gente tem que lembrar do álcool, onde não há níveis de segurança no seu consumo, e ele não reduz o risco cardiovascular. Tem muito dado em literatura médica quando a gente foi enganado, até por lobby de indústria. Você não aumenta os níveis de serotonina. Então, acreditar que o alimento processado ele gera prazer, não, ele não gera. Ele gera a sensação de recompensa. Aí vai me perguntar: Dani, mas você não come pizza? Claro que eu como. Você não come hambúrguer? Poxa, amo. Mas o que gera a sensação de prazer é o momento, é a situação, é o teatro que ele está inserido. Ele pode fazer parte de momentos pontuais da sua vida como um convívio. Mas quando você traz isso para a tua casa, para uma quarta-feira à noite, uma terça, e coloca na tua rotina, você já não vai ter a sensação do prazer, que é gerado pelo momento. Você vai ter a sensação da recompensa, que é colocado rotineiramente, é vício. E um exemplo que eu gosto muito de usar, a diferença do comer e mastigar. A gente tem que botar na cabeça Isso eu aprendi com você. Que o alimento in natura a gente come, o alimento processado a gente mastiga. Não há valor nutricional. A gente não pode usar isso como nutrição. Podemos usar o termo fuga, o termo de sociabilidade, mas acreditar que a gente está sendo nutrido por ele, não. Seria ingenuidade da nossa parte. As dietas milagrosas não funcionam. Eu mesmo tentei várias. Primeiro, não é interessante ao mundo que as pessoas sejam magras. Né? Não é interessante, mas não vou dizer nem palavra magra, é erro. Né? Porque a gente não tem que discutir, porque dá a impressão da obesofobia, da vigorexia. A gente tem que discutir postura, bem-estar, ser saudável. Né? E a consequência disso, obviamente, vai ser o emagrecimento. Mas por quê? Porque hoje a gente vive numa pressão de hiperestímulo ao consumo. E a pessoa saudável, ela não vai consumir.
nem desde a porcaria, ou muito pouco, nem mesmo de tratamentos que visam tratar esta porcaria. E também, eu falo que da mesma forma que me preocupa muito a indústria da obesidade, a gente tem indústria fit, de inúmeras abordagens e tratamentos que pegam o desespero de uma pessoa para vender um produto que só ele tem e que é milagroso, e não existe milagre. Os chás. Né? Chás, ervas, Chá soroterapias, milagroso. melhoras de metabolismo, onde com intuito financeiro. O remédio em si, qualquer remédio hoje na literatura médica ainda, ele não emagrece. As